Amém. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos profundamente porque precioso é para nós estar na tua presença. Pai, nós precisamos da tua palavra, porque a tua palavra ela também nos purifica. A tua palavra nos revela a tua vontade e a tua palavra, Senhor, nos leva a estar na tua presença. Senhor, fala conosco. Oh Jesus, nós precisamos tanto ouvir sua palavra. Que o Espírito Santo nos inspire hoje para trazer uma palavra preciosa, uma palavra, Senhor, que venha falar com a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, meu Deus, ouvir os teus ensinamentos, porque sem a tua palavra a gente não vive, Senhor. A vida é superficial sem a tua presença. Mas quando vivemos, Pai, a tua presença, Senhor, tudo se transforma. Abre-se, Senhor, para nós a oportunidade do sobrenatural, Senhor, do impossível. E nós queremos viver o impossível. Se conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, e andou no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano do seu reinado, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Eu estive meditando essa semana um pouco sobre essa passagem que fala da vida desse rei. Esse rei aí que começou a reinar bem pequenininho, jogaram uma bomba na mão dele, né? Que é esse reinado, uma responsabilidade enorme, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E foi uma situação interessante, porque se você analisar alguns versículos aí para trás, no capítulo 33, o pai dele reinou e não fez muita coisa boa diante de Deus. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele tinha tudo para seguir o mesmo caminho do pai. Ele tinha tudo para fazer errado. Ele tinha tudo para seguir uma vida desenfreada. Mas a palavra de Deus fala que ele decidiu. Fala comigo, decidiu. Isso é uma decisão. Foi uma decisão. Ele decidiu fazer diferente. Ele não quis saber se aquele era o destino dele, se ele tinha nascido para sofrer, se ele tinha nascido para perecer, ou algo do tipo, mas ele decidiu agradar
agradar ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus aí fala que ele fez o que o Senhor agrada. Ele fez o que era reto e andou no caminho, sim. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com você é justamente esse: que existe um caminho certo para a gente andar. E esse caminho certo, para a gente andar por ele, a gente precisa tomar uma decisão. Não é uma influência que vai fazer você andar por esse caminho. Entende? Não é algo que você viu ou ouviu, ou alguma circunstância externa que vai te fazer isso. Mas é uma decisão. Ele decidiu. Ele decidiu andar no caminho reto, num caminho que agrada a Deus. E qual é o caminho que agrada a Deus? O caminho que agrada a Deus é Jesus, andar com Jesus. Porque certa vez os discípulos perguntaram: olha, mostra para nós o caminho. Jesus respondeu para ele: você conhece o caminho ainda? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus falou. Então o caminho que nos leva é andar com Jesus. É andar com Jesus. E é isso que nós temos que nos preocupar em fazer nesses dias. É em observar a nossa vida, em observar por onde a gente anda, o que a gente faz, se nós estamos andando com Jesus ou não. Porque Jesus falou que é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Então é pelo fruto que a gente vai conhecer. Olha os seus frutos, olha os meus frutos. Se os nossos frutos estão mostrando que a gente anda com Jesus, então de fato nós estamos andando. Mas se os nossos frutos não estão mostrando isso, nós temos que começar a rever, começar a reformar a nossa vida, começar a purificar o nosso caminho, para a gente voltar a andar com Jesus. A palavra de Deus fala que esse rei, com 16 anos de idade, ele começou a buscar Deus. Ele começou a buscar. E nessa busca, o que aconteceu? Ele percebeu, ele identificou que tinha alguma coisa errada na vida dele. Tinha alguma coisa errada na vida do povo. Por isso que o povo não prosperava. Por isso que o povo não estava sendo abençoado. O povo aqui estava passando por uma situação bem difícil, bem complicada. Eram problemas políticos, eram problemas financeiros, eram problemas em todas as áreas em Israel. E ele já com 16 anos começou a buscar Deus para encontrar a solução, para saber o que estava acontecendo. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente tem alguma coisa errada. Às vezes, não acontece isso com a gente, tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe explicar o que é. Ah, eu não sei, eu estou estranho. Ele fala isso, eu estou estranho. Ah, eu não sei, eu acordei, sei lá, diferente. Mas o que você está sentindo? Não sei, não sabe explicar. Não sei explicar o que eu estou sentindo, é estranho. É alguma coisa estranha. Nós temos que buscar Deus.
para identificar o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo na nossa casa? Por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveria acontecer? Ele buscava Deus e as coisas não davam. Mas peraí, o que está acontecendo? E ele identificou, como a gente pode ver aí, ó, no versículo 3, que todo o povo, todo o reino, que toda a nação estava envolvida com a idolatria. O povo começou a adorar umas imagens lá. Cada um fez um amuleto para ele e começou a buscar. E ele percebeu o quê? Que foi por causa disso que Deus os abandonou. É isso que acontece, Deus, quando a gente se envolve com coisas que desagradam a Deus. Se a gente se envolver com coisas que desagradam a Deus, Deus vai abandonar a gente. E quando Deus abandonar a gente e o inimigo se levantar, quem que vai estar? Quem vai ser a nossa segurança? Quem que vai ser o nosso refúgio se nós estamos sozinhos? Aconteceu isso com Sansão, não aconteceu? Enquanto Sansão estava com Deus, o inimigo se levantava, ele vencia. Não é? Se levantava o exército e ele derrotava todos, sem armamento. Porque Deus era com ele. Mas certa vez, a Bíblia fala que Sansão entrou num problema, desagradou a Deus, e Deus não era mais com ele. E aí o inimigo veio, ele foi com coragem, achando que ia dar certo, e ele foi preso pelo inimigo. A Bíblia fala que ele foi e ele não sabia que Deus não estava mais com ele lá. Tem gente que desagradou tanto a Deus que ele nem sabe mais que Deus não está mais com ele. Ele coloca a culpa do seu problema na esposa, ele coloca a culpa do seu problema nos filhos, ele coloca a culpa do que está acontecendo com ele, sobra até com o cachorrinho às vezes. Sobra até com o cachorrinho. Coloca a culpa no governo, coloca a culpa na economia, a culpa é do patrão, a culpa é da empresa, a culpa é de todo mundo. E não consegue reconhecer que Deus não está mais com ele. Nós precisamos ter essa sensibilidade, essa percepção de saber se estamos ou não agradando a Deus. Porque é isso que resume a nossa vida. Esses dias nós trouxemos uma mensagem falando sobre isso. Que o que é a fé? A fé mostra o nosso estilo de vida. O justo viverá pela fé. Não tem outro jeito da gente viver se não for pela fé. Entende? Então, nós temos que identificar, ter sensibilidade para saber se nós estamos ou não agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Josias queria agradar a Deus, começou a buscar a Deus, e Deus mostrou para ele que estava tudo errado, o povo está bagunçado, que negócio é esse? E ele decidiu tão forte no seu coração, que a Bíblia fala que ele começou a purificar a nação. Ele começou a buscar a Deus e começou a purificar a nação. É isso que buscar a Deus traz a nós. Traz a nós a sensibilidade, a percepção da necessidade de nos purificar a cada dia.
A igreja, nos dias de hoje, as igrejas, vamos assim dizer, nos dias de hoje, estão seguindo um caminho diferente da igreja de, não vamos muito longe, mas de 30, 40 anos atrás. Porque a igreja de 30, 40 anos atrás, ela buscava isso, se separar, ela buscava isso, se purificar. Mas hoje não. Hoje a igreja está procurando número, e pelo fato de procurar número, a igreja está permitindo que o mundo comece a entrar dentro da igreja. Então a gente não vê mais uma igreja santa. A gente não vê mais uma igreja purificada, mas uma igreja consagrada. E a igreja precisa voltar ao primeiro amor, voltar a essas primeiras obras, para que Deus esteja presente nela. A gente via tantos milagres, não tinha esses embates teológicos que a gente vê hoje, porque a pessoa não procurava Deus para discutir, ela procurava Deus para se purificar, para se libertar, para se salvar. As pessoas procuravam Deus. Então a palavra de Deus fala que ele começou a purificar. E do mesmo jeito nós precisamos nos dias de hoje ter essa sensibilidade na nossa vida para perceber em nós a necessidade da purificação. Porque acontecem coisas que nos contaminam, sabia? Às vezes a gente se envolve, a gente se contamina com coisa por um clique. Por um momentinho que a gente bateu o dedo ali onde não era. E a gente se permite contaminar com coisas que desagradam a Deus. A gente permite se contaminar dizendo, mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Deus está vendo. Mas como que eu sei que Deus está vendo e que aquilo tem a ver sim? Tem a ver sim os acontecimentos nas igrejas. Quando que a gente vê mais pessoas buscando o Espírito Santo, sendo batizadas com o Espírito Santo? Quando que a gente vê mais pessoas sendo libertas da escravidão do pecado, sendo libertas de possessões demoníacas, abandonando vícios? Antigamente as pessoas deixavam seus vícios no altar, deixavam suas idolatrias no altar. As pessoas não escondiam, Jesus me libertou. Ela queria mostrar isso para todo mundo. Eu era viciado nisso aí. Isso me prendia, isso fazia desagradar a Deus. Eu não quero mais isso para a minha vida. Trazia para o altar, para que a gente pudesse queimar depois. As pessoas desejavam a Deus, desejavam se purificar. Não somente que Deus mudasse a vida material delas, a vida financeira delas, mas que Deus transformasse os seus interiores, para que Deus transformasse um estilo de vida, ao invés de uma vida sem propósito, ou uma vida com propósitos superficiais, uma vida de propósito real, uma vida de esperança no que é eterno, no que é precioso, no que é impossível para nós, mas possível para Deus é. Então, a Bíblia fala, você vai encontrar isso na Bíblia,
que nós temos essa necessidade de se purificar todos os dias, e a gente precisa ter sensibilidade para isso, de reconhecer a nossa necessidade de se purificar, porque os reis que tinham vindo aí antes de Josias não perceberam essa necessidade. Mas por que eles não perceberam? Porque eles não buscavam a Deus. Quem está no mundo não sente necessidade alguma de Deus, porque ele permanece lá. Mas aquele que quer se aproximar de Deus, ele vê, ele percebe a necessidade de se purificar. E eu tracei alguns pontos aqui que eu quero falar com você nessa noite. O primeiro se encontra em 2 Coríntios, no capítulo de número 7. 2 Coríntios 7. Antes da gente fazer a leitura, a palavra de Deus fala que Josias ele não se desviou do caminho de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Chamavam ele, ei Josias, ele tinha que olhar para a direita. Não, estou olhando para Cristo, estou olhando para Jesus. Ninguém vai me tirar do alvo, ninguém vai me tirar do foco. Podiam ter chamado ele de louco, será? Podiam ter chamado ele de demente. Será? Mas ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Nós temos que conhecer qual é o propósito de Deus na nossa vida. Temos que conhecer. Para que a gente andando no propósito de Deus, a gente vai ser próximo. A gente vai ser abençoado. Ah, por que eu não fui abençoado? Você não está no propósito. Tem que estar no propósito. Qual é o propósito de Deus para mim? Anda nesse caminho. E você vai ver, tudo vai mudar para você. Ele identificou que o problema lá do povo era o quê? Era a idolatria. Ele tinha que purificar todo mundo da idolatria. E a gente tem que perceber hoje qual que é o nosso problema. O que é que acontece com a gente quando a gente acorda estranho? Quando a gente vê as coisas assim, poxa, o que está acontecendo? Não é verdade? Não tem dia que a gente acorda e fala, poxa, olha, hoje, eu vou dizer, viu? Hoje foi para acabar mesmo. A gente precisa identificar, ter sensibilidade, para saber o que está acontecendo com a gente. Hebreus, capítulo 7, Hebreus não, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha o que o Senhor fala. Fala que nós temos grandes promessas. E que promessa é essa? Olha o versículo 16. 2 Coríntios 6,16, bem no finalzinho, ó. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a promessa que Deus fez. E aí, ele vem explicando que tendo nós essas promessas, então a gente precisa se purificar todo dia, de toda
tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa é a necessidade. Nós temos que nos aperfeiçoar, melhorar. Sabe que nós temos que melhorar? Analisa a sua vida desde quando você aceitou Jesus, desde quando você começou a vir para a igreja até hoje. Continua a mesma coisa? Deu uma piorada? Ou melhorou? Mais ou menos. A gente precisa se aperfeiçoar. A Bíblia fala aí, melhorar. Aperfeiçoar o quê? Melhorar cada dia. Né? Então eu tenho que olhar para mim para saber, será que eu estou melhorando? Será? Como é que eu estou? Se eu não estou melhorando, eu tenho que identificar por que eu não estou melhorando. Por que eu não estou melhorando? Eu achei que o problema é isso. Se o problema é você melhorar para isso, para você melhorar, você tem que retirar o problema, não é? Tem que se purificar. Tem gente que o problema está onde? Na carne, está explicando aí, ó. E tem gente que o problema está onde? No Espírito. Por isso que ele fala, ó, purifiquei de toda a impureza. Porque tem impureza que é da carne e tem impureza que é do Espírito. Então nós temos que nos purificar para tomar posse da promessa. Você viu que promessa preciosa? Deus promete cuidar de nós, estar com a gente, habitar conosco. Se Deus vai fazer isso, quem que vai fazer mal para a gente? Nós vamos ter uma vida miserável? Nós vamos passar necessidade? Porque Deus vai estar junto, entende? Se Deus está com a gente, com Ele, a presença de Deus é um pacote de bênção, de milagre, de restauração, de transformação, de vitória para a nossa vida. Não é? Mas nós precisamos nos purificar de toda a impureza. Amém? A impureza da carne, fala comigo, da carne, e a impureza do Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Um pouco mais para frente, agora sim, em Hebreus. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha o que diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então a Bíblia fala que somente o sangue de Jesus é que pode purificar a nossa consciência. Para purificar, como o diabo não fica. Mas você fez isso de errado, você fez aquilo outro, e a gente fala, eu fiz mesmo, não tem solução para mim, eu já fiz cada coisa que se eu contasse, olha, a gente não pensa isso, a gente não fala isso para as pessoas, mas a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica a nossa consciência. Purifica a nossa consciência. Como que está a sua consciência? Você tem que analisar. Eu não consigo fazer isso por você. Entendeu? Você não vai conseguir fazer isso por mim. Você não consegue ver como é que está a consciência do seu filho. Você não consegue ver como é que está a consciência do seu marido, da sua esposa. Você não consegue ver como é que está a consciência dos seus pais. Você não consegue saber como é que está a consciência do seu irmão que está do seu lado aí. Mas você consegue ver como que está a sua consciência. E é isso que Deus quer que você veja. Como é que está a sua consciência? Olha, minha consciência está pesada. Você precisa falar, pessoal, está com a consciência pesada. Consciência está pesada, o que eu preciso?
Sangue de Cristo. Sacrifício de Jesus. Eu preciso me entregar para Ele. Só Ele é que purifica a minha consciência. Ele vai purificar a minha consciência. Para que eu possa servir a Deus vivo. Olha que passagem maravilhosa. Um pouco mais para frente, no capítulo 10, aí, ó. Nós estamos no 9, agora no 10. Versículo 22. Fala assim, ó. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Olha aí. Aí a palavra de Deus fala que nós temos que ter também o nosso coração purificado. E quem que purifica o nosso coração? Jesus. A gente faz as coisas erradas, mas quem que limpa a bagunça? Jesus. Você vê? Quem pecou? O homem. Quem pecou? Nós. Quem que resolveu o problema do nosso pecado? Jesus. Então, se a nossa consciência está bagunçada, se o nosso coração está bagunçado aí, ó, da má consciência, nós precisamos de Jesus. Nós temos que vir até Ele, correr até Ele. Mas como a gente cantou, graças a Deus, que Ele está neste lugar. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Um pouquinho mais para frente, em Tiago. E antes que a gente venha ler essa passagem de Tiago, eu quero te dizer uma coisa. Que o nosso coração é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por isso que nós temos que purificar o coração. Se o nosso sentimento está muito para baixo, se as nossas emoções estão nos derrubando, é um sinal que a gente precisa purificar o nosso coração. Como que a gente faz isso? Com Jesus. É Jesus que purifica o nosso coração. E aí a gente começa a se animar, se alegrar. E aí a gente começa a andar com Deus. E aí nós não podemos mais olhar para trás. Porque Deus nos purifica para a gente ter uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida no altar, uma vida para agradar a Deus. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Também vai falar aí: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja que aí a palavra de Deus está nos dizendo que é necessário que nós venhamos também purificar as nossas mãos. Como é que estão as nossas mãos? A gente consegue olhar como é que elas estão superficialmente, não é? Mas será que nós estamos usando as nossas mãos? Ou com as nossas mãos estamos nos afastando de Deus? Né? Porque a palavra de Deus fala, Jesus uma vez falou assim, ó, que se as nossas mãos, se a nossa mão nos faz pecar, melhor é a gente arrancar ela fora
e entrar no reino do céu sem uma mão, do que ir com as duas mãos para o inferno. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que analisar como é que estão sendo as nossas mãos. Vamos ter um louvor que nós estamos fazendo. Será que as nossas mãos estão sendo exclusivas dele? Nossas mãos estão sendo utilizadas para glorificar e exaltar o Senhor? Ou as nossas mãos estão impuras? Veja, a palavra de Deus está dizendo que é necessário nós analisarmos a nossa consciência, o nosso coração e as nossas mãos. Como a gente viu, porque existe a necessidade de purificarmos da carne e também do espírito. Então é consciência, coração e as nossas mãos. E aí, para encerrar, em 1 Pedro, um pouquinho mais para frente aí também, no capítulo 1 e o versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que passagem, que versículo. Aí está dizendo que nós temos necessidade de purificar a nossa alma, todo o nosso ser. E como que a gente faz isso? Pela obediência à verdade. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a maneira de nós nos purificarmos é obedecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é feita pelo nome de Jesus. Ele é precioso, ele é santo. Então veja que existe necessidade de nos purificar, e isso, essa necessidade de mudança em nós. Na verdade, quando você está na sua casa, você quer mudar as coisas, você fala: poxa, eu preciso de uma reforma, né? Você vai reformar em casa, dar uma mudada nas coisas, né? O marido chega, a mulher que era aqui não é mais aqui, né? É lá, que era lá não é mais lá, em casa é assim. Mudou os garfos de lugar, pronto, já não acho mais nada. Olha que coisa. Aí quando eu estou acostumando que o garfo vai num lugar diferente, o que acontece? Mudou de novo. As mulheres são complicadas. Olha, mas é uma vez, ela vê necessidade de mudança. E a gente precisa ser sensível para ver isso em nós, a necessidade da mudança, a necessidade da reforma em nós. O rei Josias, lá em 2 Crônicas 34, ele viu a necessidade de reformar tudo. Então ele destruiu tudo que estava de errado. Depois ele chegou no templo e começou a reformar tudo. E a palavra de Deus fala que Deus viu com bons olhos aquilo e abençoou os dias dele grandemente. Ele abençoou. Será que existe alguma necessidade de reforma na sua consciência?
Será que existe alguma necessidade de reforma no seu coração? Será que existe alguma necessidade de reforma no seu corpo? Purificação? Será que existe uma necessidade de reforma na sua alma? Porque para a nossa vida mudar, nós temos que mudar. Não é verdade? E às vezes a gente muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, muda de estado, muda de país e nada muda. Por quê? Porque a mudança tem que ser aqui dentro, não fora. Por isso que nós temos que se aproximar de Jesus. E para isso é que eu quero te convidar nessa noite, a se aproximar de Jesus, porque Ele está nesse lugar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Existe necessidade de reforma na sua vida? Existe necessidade de se purificar? Eu precisava aquecer meu coração nesse frio. Deixa Jesus entrar. Ele aquece. Ele aquece corpo, alma, espírito. A presença dele é abundante. A presença dele é poderosa. Amém? Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Fala com Deus. Você quer se purificar? Você quer mudar de vida? Senhor, eu precisava de uma mudança lá em casa. Senhor, eu precisava de uma mudança no meu trabalho. Eu precisava de uma repaginada total na minha vida. Você se purificar. Precisa de Jesus. Você não precisa de um contato lá fora. Você não precisa se humilhar para as pessoas. Você acha que está certo você ficar carregando tristeza? Você ficar carregando mágoa? Você ficar carregando medo? Você acha que está certo? Você continuar vivendo com a consciência pesada? Você continuar vivendo com as suas mãos impuras? Com seus pensamentos deturpados? Chama Jesus. Abre o coração. Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele serei e ele comigo. Deixa Jesus encher a sua vida. Deixa Jesus purificar o seu coração, a sua consciência, suas mãos. Fala com Ele agora. Pede perdão para Ele agora. Se conserta com Ele agora. E ande com Ele a partir de agora. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade hoje de limpar o nosso coração, de purificar. Todos os dias é necessário, Pai, que venhamos nos purificar, porque a vida desse mundo contamina a gente.
E essa contaminação nos corrompe, Senhor, nos afasta da tua presença. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, venha nos purificar, Senhor, pelo sangue do teu Filho, sangue precioso que foi derramado na cruz, Pai. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, age em nossa vida, em nosso coração, mudando, Pai, os nossos pensamentos, purificando a nossa consciência, a nossa alma, o nosso coração. Purificando-nos, meu Deus, tanto da carne como do espírito, para que possamos viver uma vida santa e consagrada. Josias, ele decidiu, Senhor, e o Senhor foi com ele. Nós decidimos hoje também, e eu sei que o Senhor será conosco. Em tudo que ele fez, o Senhor o abençoou. O Senhor foi com ele. E o Senhor vai ser com esse seu servo, sua serva que está fazendo essa oração. Abençoa-nos. Meu Pai, ajuda a gente a abrir mão do que atrapalha o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa vida espiritual na sua presença. Tira de nós, Senhor, o que nós por nós mesmos não conseguimos, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Limpa todo o nosso ser. É a nossa oração em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu, para receber as bênçãos de Deus, para receber a purificação, para receber a transformação. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra e que possamos, meu Deus, como Josias, andar decididos todos os dias, purificando-nos os nossos passos, a nossa consciência, os nossos pensamentos e sentimentos. Tudo, Senhor, para andarmos conforme a tua palavra ensina, para agradar ao Senhor. Porque nós temos uma promessa gloriosa, uma promessa de salvação, e nós aguardamos fielmente essa promessa. Abençoa o teu povo, e que a graça e a paz do teu Filho Jesus, o grande amor do teu coração e a presença do Espírito Santo sejam com cada um, em nome de Jesus. E quem crê, diga comigo. Amém. Amém.